Olá, galera, como estão? Espero que todos estejam tranquilos, bem, mais uma vez. Estamos aqui agora para estudar mais uma situação envolvendo sistemas de corpos, aplicações de leis de Newton. Calma, galera, estamos na metade, estamos no caso 6. Estamos no caso 6. Tem mais casos por aí. Eu estou dando uma relevância assim, para os casos mais manjados, né? Evidentemente, tem inúmeros casos. Mas aqueles exercícios que são sempre paradas de sucesso nas listas, nos livros, nas provas, né? Nos concursos, seja lá qual é a finalidade que você está buscando, a gente está tentando esclarecer aqui de uma maneira bem simplificada, né? Em deduções simples da situação. Bom, um caso muito recorrente é esse caso que está aí na figura. Um corpo sobre o outro, com massas diferentes. Então, para esse tipo de situação, duas coisas a gente tem que pensar, duas coisas a gente tem que atribuir, tá? São duas situações possíveis. A primeira delas é, suponhamos que exista atrito na situação, ou seja, existe um atrito estático aí na parada entre o bloco A e o bloco B. Eles estão apoiados um em cima do outro e a fricção entre esses dois blocos existe. E existe uma fricção estática, ou seja, eu já estou colocando que o bloco A e o bloco B têm um atrito entre eles e se eu me atrever a puxar ou empurrar qualquer um desses blocos, esse atrito estático tem que ser levado em consideração. Beleza? Então, vamos começar com a situação mais simples. Suponhamos, eu vou colocar aqui forças de diferente cores diferentes agora, tá? Suponhamos que eu coloque aqui uma força roxa. Tem uma aluna minha que falou assim, por que você não começa os vetores com roxo? Tá aí, eu vou começar hoje. Deve adorar roxo, lilás. Suponhamos que eu aplique uma força inicial aqui, ó. Eu vou aplicar uma força 1 aqui. Sabendo que existe atrito entre os dois blocos, a gente precisa atentar na consequência dessa força 1 aplicada no bloco de cima. Como é que vai acontecer? Se essa força 1 for aplicada no bloco de cima, há de se esperar uma normal, mantendo essa situação em equilíbrio, tá? O atrito é estático, há de se esperar uma força de atrito estático 1 aqui. Tá bom? E, como os blocos estão em contato, essa força aparece aqui também, ó. Essa é a consequência. Beleza? Ah, Fernando, mas vem cá. Eu resolvi aplicar a força, ao invés do bloco de cima, eu quero aplicar no bloco de baixo. Tá bom. Vamos ver como é que fica a consequência? Vou copiar a figura e vou colocar aqui do lado mesmo. Vamos ver se eu consigo pelo menos... vamos ligar essas superfícies aqui? Vamos. Então, tá aí. Beleza. Aqui eu só vou apagar os vetores que eu coloquei. Tá aqui. Esse vetor aqui também eu vou apagar. Tá aqui. E o vetor F1 de roxo vou apagar. Tá aí. Vou voltar com minha cor roxa aqui agora, porque a minha força inicial vai ser no bloco de baixo. Essa força no bloco de baixo, que eu vou chamar agora de F2, tá aí. Ela vai trazer consequências, tá? A consequência, mantendo ainda o atrito estático entre os blocos, tá? São os mesmos blocos, as mesmas superfícies. Então, aqui acontece uma força de atrito estático 2 aqui, ó. A situação se inverte, beleza? E aqui vai aparecer a minha força de atrito estático 2 aqui, ó. Beleza? Espero que todo mundo aí tenha entendido a real situação desse desenho, tá? Ah, Fernando, mas
O que se pede nesse tipo de desenho? Bom, para isso, eu resolvi colocar um exercício do livro Halliday, edição número 9, capítulo 6. Tá aqui o exercício, deixa eu só copiar ele aqui. Exercício número 9, capítulo número 6, exercício número 61. Vamos ver, eu vou colocar ele aqui embaixo para a gente poder entender como é que ele funciona. Então deixa eu aumentar aqui para ver se vocês vão ler. Tá legal na tela, belezinha. Então vamos ler juntos aí. Exercício 61 do Halliday, né? Edição 9 do volume 1 de mecânica, capítulo 6. Um bloco de massa MA 4 kg é colocado em cima de um outro bloco de massa MB 5 kg. Para fazer o bloco de cima deslizar sobre o bloco de baixo, enquanto o segundo é mantido fixo, é preciso aplicar de cima uma força horizontal de no mínimo 12 newtons. Veja bem, eu vou achurar essa primeira parte aí. Para fazer o bloco de cima deslizar sobre o bloco de baixo, enquanto o segundo é mantido fixo, é preciso aplicar ao bloco uma força horizontal de no mínimo 12 newtons. Beleza? O conjunto de blocos é colocado sobre uma superfície horizontal sem atrito. Vou achurar de outra cor aqui, ó, para não ter perigo da pessoa errar. Sem atrito, ok? Determine o módulo, letra A, da maior força horizontal F, de acordo com essa figura aí, que pode ser aplicada ao bloco de baixo sem que os blocos deixem de se mover juntos. E letra B, a aceleração resultante dos blocos. Então vamos lá. Deixa eu só voltar a cor aqui e vamos para a nossa cor aqui preta, que é de praxe. Eu vou dar uma olhada aqui nessa figura. Prestem bem atenção no que está acontecendo. Ele falou que para fazer o bloco de cima deslizar sobre o bloco de baixo enquanto o segundo é mantido fixo, é preciso aplicar uma força horizontal de no mínimo 12 newtons. Ou seja, esse bloco A ele está na iminência do movimento. E quando ele está na iminência do movimento, a gente costuma chamar isso de força de atrito estático máximo. Então, é como se eu viesse aqui e fizesse isso. Ó. Vou copiar só a figura, tá, galera? Aqui, ó. Vou copiar essa figura aqui. Oh, meu Deus. Por que você não está copiando? Vamos lá. Não me decepcione agora. Copiar. Vou só passar essa figura aqui para baixo para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Tá aí. Acredito que vai ficar até meio borrada a figura, porque é a figura do livro, mas eu acho que vai servir para ilustrar o que a gente precisa. Olhem só para o corpo A. Ele falou que se eu chegar com uma força F aqui, ó, eu vou colocar essa força numa cor diferente. Vamos com o nosso roxinho. Se ele colocar uma força F aqui, uma força hipotética, F1, o conjunto está prestes a se movimentar porque vai aparecer uma força de atrito estático aqui, ó, que eu já falei que ela é o nosso famigerado Fmax, força de atrito estático máximo. Essa força de atrito estático máxima, ela reaparece no bloco aqui de baixo, mas por enquanto isso para a gente é irrelevante, porque ele está basicamente nos dando uma informação para calcular o coeficiente de atrito entre os blocos, tá? E é isso que vai acontecer. Se ele está prestes a se movimentar, isso implica que existe um equilíbrio ali na situação, ou seja, a somatória de forças tem que dar zero. Mas antes disso, né, eu sempre penso, começa pelo peso, tá? Vamos colocar o peso. Aqui está o peso de A e aqui vai estar o peso de B. Lembrando que esses pesos vão gerar normais. Eu vou colocar minha normal hoje de azul.
Aqui eu tenho a normal de A. E aqui eu vou colocar ela bem de outra cor, né? Para ficar mais didático. Vou colocar com esse verde aqui, ó. E essa aqui vai ser a normal de B. Notem que a normal de B é maior porque a superfície entende que o corpo é único, que o corpo é a massa de A mais a massa de B. Bom, mas isso aí eu já estou assumindo que vocês sabem, né? De acordo com os vídeos anteriores aí que eu gravei. Tá num livro, tá num vídeo aí, se não me engano, da terceira lei de Newton. Eu vou colocar o link de qualquer forma. Bom, então eu percebo que a somatória de forças aqui em X tem que ser zero, porque inicialmente tem um Femax envolvido, ou seja, se tem um Femax envolvido, não tem movimento envolvido, né? Ele está na iminência do movimento. Então, nesse sentido, F1 tem que ser equilibrado por Femax. Beleza? E ele me falou, o exercício disse lá o seguinte, olha, para fazer o bloco de cima deslizar sobre o bloco de baixo, enquanto o segundo é mantido fixo, é preciso aplicar ao bloco de cima uma força horizontal de no mínimo 12 newtons. Ou seja, essa força 1, ela teria um valor inicial aí, nessa situação hipotética que o livro criou, inicialmente, prestem atenção no que eu estou falando, inicialmente, de 12 newtons. E se o atrito é estático, aqui nós vamos ter um μe vezes a normal de quem? A normal de A. Porque eu estou analisando ali o atrito só do corpo A. Eu estou esquecendo que B existe por enquanto, tá? Essa normal de A, ela é igual ao peso de A. E o peso de A, ele já deu que a massa dele é de 4 kg, e vamos assumir G igual a 10, né? Então, seria μe que multiplica massa de A vezes G. Ou seja, que é, né? Ficou parecendo um B. 12 vezes μe vezes 4 vezes 10. 4 vezes 10 vai dar 40. μe é igual a 12 dividido por 40. Isso vai dar 0,3. O coeficiente de atrito estático entre os dois blocos vale 0,3. Pronto. Imutável. As superfícies não vão mudar ao longo do exercício. Ele me deu essa espécie de introdução hipotética para eu poder ter condição de achar esse atrito aí valendo 3. Às vezes eu esqueço que a minha imagem está no canto superior direito do vídeo, então às vezes eu escrevo ali e tampa, mas eu espero que vocês agora consigam ver perfeitamente. Beleza? Então tá aí. Aí, vamos continuar lá no exercício. O conjunto de blocos é colocado sobre uma mesa horizontal sem atrito, ou seja, agora já não existe mais atrito entre o bloco B e a superfície horizontal. Determine em letra A o módulo da maior força horizontal F que pode ser aplicado ao bloco de baixo sem que os blocos deixem de se mover juntos. Prestem atenção, eu achurei esse juntos aí, ó. Só que o negócio é o seguinte, para eles se moverem juntos, tem que haver um equilíbrio estático entre os dois blocos. Se eu considerar o referencial só bloco A e bloco B, um não se move em relação ao outro. Beleza? Mas o conjunto, massa de A mais massa de B, vai se mover. Beleza? Então, para que esse conjunto se mova sem que haja deslize entre os blocos, essa força Femax agora, já que eu estou aplicando a força no bloco de baixo, nós temos que respeitar essa situação aqui, ó. Tá? Essa situação aí, ó. Esse segundo desenho aí. Eu estou aplicando essa força F2. Essa força F2 vai gerar uma consequência de um FaE2 aqui. E esse FaE2 ele reaparece aqui. Então, nesse caso, é como se eu tivesse aqui, ó.
Deixa eu ver se isso cola para você. Então, nós já vamos ver aqui que isso vai gerar um F aqui, ó, uma força de atrito aqui, que eu estou chamando carinhosamente de Femax, e esse Femax ele reaparece aqui, ó, como consequência, tá? De ação e reação entre os blocos. Veja bem, gente, esse Femax aqui, ó, ele não é oferecido pela superfície, ele é consequência da fricção entre os dois blocos. Aí mora o perigo desse exercício, é aí que vocês têm que ficar veiaco, é aí que vocês têm que ficar esperto, boneco com a situação, beleza? Então, é como se eu tivesse, na verdade, esse Femax dessa forma aqui, ó. E ele reaparece aqui, ó, de maneira virtual entre os dois blocos. Por que eu falo virtual? Porque não existe atrito entre a superfície. Esse Femax é consequência dos blocos, da fricção entre os blocos, né? Então, dessa maneira, a gente volta a calcular aqui com mais propriedade. Como que eu vou calcular? Esse Femax, eu vou até manter ele de laranja, porque esse Femax, ele vai ser equilibrado por essa força F que está aqui no exercício, tá? Ele vai ser equilibrado por essa força F. Então, deixa eu só copiar essa figura para ilustrar o que eu estou querendo dizer, porque esse exercício ele tem uma pegadinha muito difícil de... Ele é muito capcioso, na verdade, né? Então, deixa eu colocar aqui, que aí vocês talvez entendam melhor o que eu estou fazendo. Então, eu já disse que vai existir um Femax aqui, e esse Femax aparece aqui. Então, esse Femax tá aqui, bonitão, e aqui, bonitão. Ó. Femax, vetorzão, Femax, vetorzão. Esse Femax, ele tem, então, que ser equilibrado com a força F. Eu vou até achurar esse Femax aqui na fórmula para vocês não confundirem com o Femax anterior que nós calculamos, tá? Então, ele tem que ser igual à nossa força F. E o exercício nos pergunta, vamos voltar lá na pergunta, determina o módulo da maior força horizontal que pode ser aplicado ao bloco de baixo sem que os blocos deixem de se mover juntos. Ou seja, ele quer saber o equilíbrio de F e Femax. Mas o meu Femax, agora, ele terá que ser calculado dessa forma aqui. Ó. Vai ser o coeficiente de atrito estático entre os blocos, vezes, já que eu estou movendo o corpo junto, eu tenho que considerar a massa de A somada com a massa de B. Isso tudo aqui vezes o G. É a normal gigante que está aparecendo aqui, ó, que a gente chamou aqui inicialmente de B, que é a normal do conjunto, né? Na verdade, essa é a normal do conjunto. Então, vamos calcular isso aí? Tá aqui, ó. Esse F vai ser 0,3, que é o que a gente achou lá inicialmente, 4 mais 5 aqui, vezes 10. Então, 4 mais 5 dá 9, 9 vezes 10 dá 90, 90 vezes 0,3 dá 27 newtons. Tá aí. Letra A respondida. Deixa eu colocar aqui. Essa é a resposta da letra A. Perfeito? Vamos para a letra B? Na letra B, ele nos pede para determinar o módulo da aceleração resultante dos blocos. Ora, meu caro, o módulo da aceleração resultante dos casos é o seguinte: se a minha resultante, deixa eu colocar aqui, letra B, se a minha resultante total é a massa total vezes a aceleração do sistema, e ele está exatamente nos perguntando quanto que essa aceleração do sistema vale, vai ser dada por resultante total sobre massa de A somado com massa de B. Ok? Dando continuidade aqui embaixo.
Essa resultante total é o próprio F. É esse cara aqui, ó, que eu acabei de achar na letra A. Então, essa aceleração do sistema será 27 dividido pela massa total, que vai dar 4 mais 5 aqui. A aceleração do sistema será 27 dividido por 9, 3 metros por segundo quadrado. Tranquilidade? Não, né? Eu reconheço, esse é um exercício chato de ser feito, ele é um exercício que exige atenção, concentração. É um jogo de vetores que muda. Você primeiro considera um caso para depois chegar no outro. Ele te dá a dica, considerando um caso, para você achar aqui o nosso MIE, para depois ter condição de usar esse MIE aqui, ó. Ele apenas nos deu, olha, eu vou te dar um caminho para você achar o coeficiente de atrito estático. De posse desse coeficiente de atrito estático, resolva a nova situação. Beleza, pessoal? Isso aí, galera. Foi a resolução simples, com dedução. Não foi tão tranquilo, mas foi factível. Gostou do verbo? Factível. Então, eu espero que vocês, ao cruzar com este problema novamente, não tenham mais medo dele. Perfeito? E lembrando que esse é o exercício número 61 do capítulo 6 do volume 1 do Halliday e Resnick, Fundamentos de Física. Tá? Geralmente, isso aí é um exercício da parte fundamental, né, do ciclo básico do pessoal da Exatas. Beleza, pessoal? Então, um abraço gigantesco para vocês. Fiquem bem. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, ajuda o prof aqui. Eu estou soltando mais ou menos uma média de 3 a 4 exercícios por dia. Então, dá aquela moral para o professor aí. Deem aquela moral para o professor aqui. Beleza? Um forte abraço, galera. É isso aí. Vamos que vamos.